Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Você está bem? Está seco? Então tem fogo aceso aí. Ainda se tivesse molhado, eu creio num Deus que acende fogo dentro do rio. Deus é poderoso. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu sou quase um membro honorário dessa igreja. Eu amo muito esse lugar. Fico muito feliz todas as vezes que o pastor Leandro me convida para estar aqui. E venho com muito gosto. Atravessei literalmente a Macedônia hoje. De onde eu estava, eu tentei vir por Guarulhos, não deu. Aí voltei por dentro da Zona Norte, não deu. Aí eu vim pela Zona Leste. Ali pela Salim Maluf, consegui chegar. Deu tempo. Você trouxe Bíblia? Você abra ela no livro de Atos. Atos 17. Prometo que vou falar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Quem for achando vai dando um glória a Deus para ficar bonito esse culto. Eu sinto a presença dele aqui. E não é falácia de pregador, não. Ele está aqui. Aleluia, Jesus. Atos 17. Versículo 23. Atos 17, 23. Posso ler? Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. E você se assente dando um glória a Deus. Você conhece o Deus que você serve? Você conhece o Deus que você serve? Jesus, a pessoa de Cristo, melhor dizendo, quando olhou para 12 homens e os selecionou primeiro como amigos e depois como ministros do seu evangelho, ele chamou cada um com uma personalidade, cada um com um perfil e cada um para uma finalidade. E depois disso ele disse para que eles fossem até os confins da terra. E ir até os confins da terra, cada um tomou o seu destino e fundaram igrejas, educaram o povo espiritualmente segundo a sua personalidade. E um dia, no caminho de Damasco, esse mesmo Jesus, ele encontrou um outro rapaz, a qual ele precisava do coração, da personalidade e da coragem desse rapaz. Não tinha que ser outro, tinha que ser ele. Um jovem chamado Saulo de Tarso. Jesus visitou ele no caminho de Damasco, no meio de uma viagem que ele estava fazendo, uma viagem para destruir as igrejas, todo mundo sabe disso. Jesus encontrou esse jovem no meio do caminho e a história muda completamente. Aquele que se dobrou naquele momento, se dobrou perseguidor, ele se levantou um adorador. Ele se levantou um missionário. Levantou completamente transformado, porque ele já sabia que a partir dali ele não tinha mais escolha. Tanto é que ele levanta chamando: quem és tu, Senhor? Ele já levanta diferente da forma que ele caiu. E quando Jesus precisa da personalidade dele, ele entende que o chamado dele, que a proposta de Deus para ele, era que ele era altamente capacitado para falar de Jesus para os judeus, porque ele era judeu. Ele era
altamente capacitado para falar de Jesus para os romanos, ele também era romano, e ele era também altamente capacitado para falar de Jesus para os gregos, porque ele falava grego muito bem, ele dominava muito bem o idioma. E era disso que Jesus precisava nesse momento. Entre pregar para os judeus, que era uma coisa que seria relativamente fácil para ele, e pregar para os gentios, aqueles que não conheciam a Deus, esse jovem muito corajoso, ele escolheu pregar para os gentios. E ele começou o seu ministério. Ainda muito jovem, ele deu uma passada ali pela região baixa da Grécia, ele foi para Antioquia, foi para Corinto, ele foi para Éfeso, mas ele ainda não tinha testado de verdade o seu ministério. E esse texto que nós lemos agora, Atos 17, mostra um teste muito grande que esse jovem Saulo ou Paulo está enfrentando no seu ministério. Porque é muito fácil você pregar o evangelho para pessoas que você sabe que necessita das coisas. Mas é muito difícil você pregar para alguém que essa pessoa tem absoluta certeza de que não precisa de nada, de que não lhe falta nada. É uma pessoa que para ela é completamente realizada. E era esse a dificuldade que Paulo encontraria no meio do caminho. Por quê? Ele agora está em Atenas, a capital da filosofia, a capital da sabedoria. Atenas sendo a capital da Grécia, aquele povo eles tinham qualidades, pastor, que eram mais precisamente 4 qualidades que os outros povos não tinham, ou se tinham uma e não tinha outra. Eles eram muito bonitos, eles eram inteligentes, eles eram muito ricos e eles eram místicos. Eles tinham muitos deuses, tinham muitos cultos. E quando nós falamos nessas 4 qualidades, é bom dar ênfase nisso, porque, por exemplo, ainda hoje, se a gente vê, escuta muito a expressão, quando uma pessoa é muito bonita, nós ouvimos a expressão, nossa, ele é bonito, parece um deus grego, de tão bonito que é. Então eles eram pessoas muito belas, os homens eram altos, fortes, peitos largos, queixo quadrado, de forma natural, até pela genética, a barriga deles era tanquinho assim, igual a minha, de forma natural. Então eles eram um povo muito bonito, Então eles não tinham essa necessidade aparente, porque se Paulo fosse descer um pouquinho ali para a região de Tebas, um pouquinho para ali para a entrada do Egito, o evangelho seria mais aceito, porque o povo precisava se alimentar, o povo passava necessidade, passava dificuldade. Se aparecesse alguém falando de uma solução, nem que fosse divina, o evangelho seria aceito. Mas Paulo está preparado para um desafio. E ele chega nessa cidade e ele se depara primeiro com essa dificuldade, um povo muito bonito. Aí agora ele vê a outra particularidade desse povo, um povo muito inteligente. A Grécia é o berço da filosofia. Filosofia quer dizer amantes da sabedoria. Filos é amantes e sofia é sabedoria. Era um povo que era muito inteligente. O seu cérebro era um cérebro expandido, onde eles debatiam o dia inteiro. E foi lá que surgiu a democracia, a arte de debater. Todos têm opinião. Tanto é que lá nessa cidade existia um lugar chamado Areópago, que era um lugar propício para isso, onde quem quisesse falar era só ir para aquele lugar e ali expunha-se poemas, se expunha ideias, se levantava debates, surgiam leis ali dentro desse Areópago, porque todos tinham a liberdade de falar. Então era um povo muito inteligente. A outra qualidade desse povo era um povo muito rico. Quem conhece a história bíblica, quando a gente fala de Éfeso, sabe que Éfeso era uma cidade muito rica, era uma cidade portuária, era uma megalópole. Em baixa temporada, 500 mil habitantes. Em alta temporada, mais de 1 milhão de habitantes. Para aquela época, era muita coisa. Os navios, quando vinham viajando, precisavam parar no porto de Éfeso, e isso movimentava muito a economia. E ali construíam-se templos de ouro. O templo da deusa Diana, que era visitada por milhões de pessoas, anualmente ficava em Éfeso. Então era uma cidade muito rica, era uma terra muito rica. Então eles eram bonitos, inteligentes e ricos. E eles eram também místicos, tinham muitos deuses, cultuavam a muitos deuses. E essa miríade de deuses que eles cultuavam eram encabeçados por 3: Zeus, Poseidon e Hades. Zeus é o deus do céu,
Poseidon, o deus dos mares, e Hades é o deus da morte. E ali Paulo está entendendo como é que funciona a cultura daquele povo. E ele caminhando na avenida da idolatria, ele vê altares levantados, pastor. E esses altares ele vê primeiro a estátua de Zeus, um homem alto, forte, com um raio na mão, escrito na sua placa, Zeus, Senhor dos céus, Deus dos deuses. E aquela estátua, aquela imagem imponente era de colocar medo em qualquer um que viesse trazer uma outra fé, uma outra cultura. Mas o baixinho, Paulo, não se intimida, porque ele vê uma particularidade, pastor. Paulo é conhecedor da palavra. Ele vê aquela estátua paralisada com um raio na mão e ele se lembra de algo que foi escrito por um salmista, lá no Salmo 115. Eles têm mãos, mas não tocam. Têm olhos, têm boca, têm pés. E aquela estátua imponente na frente de Paulo desperta mais a curiosidade dele. E ele continua andando e ele vê agora uma outra estátua, a estátua de Poseidon, com seu tridente na mão, no meio de uma onda, e escrito na placa, Senhor dos mares. Mas ele continua martelando com o Salmo 115 na sua cabeça. Ele tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não sente cheiro. Tem pés, mas não anda. É só uma estátua. Ele continua andando mais um pouquinho e agora ele vê uma outra estátua de um desses deuses que encabeçam a cultura grega. A estátua de Hades, o Senhor da morte. E lá embaixo na plaquinha está escrito, Hades, o Senhor da morte. Deus da morte, Deus da vida. E ele vê aquela estátua imponente, mas o Salmo 115 está martelando na cabeça dele. Ele continua andando um pouquinho mais, e agora ele vê um altar com muitas oferendas, com muitos sacrifícios. Só que esse altar está vazio. E a plaquinha embaixo está escrito, ao Deus desconhecido. Paulo sente, é sobre esse que eu vou falar. Só que era muito difícil de Paulo transitar naquela região. Porque imagina Paulo, baixinho, careca, as pernas tortas. Dizem que ele era caolho, mas eu não acredito, porque se ele fosse, ele não podia entrar no templo. Mas existe essa linha de teologia que fala isso. Mas que ele era baixinho, careca, gordinho era. Agora imagina ele andando no meio das pessoas tão bonitas. As pessoas olhavam para ele e falavam, os pais dele devem ter tacado pedra na estátua de Zeus, para ele ter nascido desse jeito. E ele começa, pastor, a dialogar, a pregar para as pessoas, só que as pessoas não estão entendendo nada. Porque ele está falando de uma reencarnação, de alguém que foi e voltou e nasceu de novo, e que é de um Deus que como homem não tem pai, mas que como Deus ele tem pai, mas não tem mãe, e eles não estavam entendendo nada. Isso estava aflorando a curiosidade desses homens. Aí o que fazem? Pegam esse baixinho, levam lá para um lugar predileto de debate, levam ele lá para o Areópago. Ali ele tem lugar de fala, ali ele pode falar. E ali, esse baixinho, Paulo, ele está discursando, falando sobre um tal de Yeshua. Ele está falando sobre esse rapaz, sobre esse tal de Yeshua. Só que a cada palavra que ele falava, complicava mais ainda a cabeça dos ouvintes, porque era tudo muito novo para eles. Porque na cabeça deles, os deuses, eles quando estavam fadigados, eles desciam do céu, eles tomavam a forma humana, e eles tinham uma forma humana, e eles tinham filhos na terra. Quem nunca ouviu falar de Hércules? Hércules é um filho de Zeus, a mitologia grega explica isso. Ou quem nunca ouviu falar na rainha Diana, a Mulher Maravilha? Ela é filha de Artemísia com Zeus. Então esses são os semideuses. E eles acreditavam nisso. Só que Paulo está falando de alguém que não era um ser humano que evoluiu e se tornou um Deus. Mas ele está falando de alguém que é Deus e ele foi diminuindo. E agora, como ele está falando disso, os homens começam a entender, agora está ficando mais claro para eles.
a explicação de Paulo. Só que alguém levanta lá no fundo, lá na plateia, na última fila daquele Areópago, levanta a sua mão e pergunta: você está falando sobre esse Yeshua, sobre esse tal de Jesus? Você está falando que ele é poderoso? Eu duvido ele ser mais poderoso do que Zeus. Aí Saulo olha e ele pergunta: onde que mora Zeus? As pessoas automaticamente olham para o Monte Olimpo e veem lá em cima um templo. Zeus está lá no alto do Monte Olimpo. Mas e quando Zeus ele quer olhar para o céu, ele olha para onde? Aí todo mundo falou: ele olha para cima. Eu consigo imaginar Paulo dando uma gargalhada dizendo: pois é, enquanto Zeus, que é tão grande para olhar para o céu, precisa olhar para cima, o meu Jesus, ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que quando ele quer olhar para o céu, ele olha. Qual é o templo que mora esse tal de Zeus? É o Monte Olimpo. Mas o meu Deus, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que existia um profeta com o nome Isaías, e lá no capítulo 40 ele disse que esse Deus é tão grande, mas tão grande, que ele descansa os seus pés sobre a terra. E esse mesmo profeta diz que esse Deus ele é tão grande, mas tão grande, que os seus pés estão sobre a terra, mas a sua face está entre os serafins, e eles o adoram dizendo: ele é santo. Ele é santo, ele é santo. E enquanto a presença dele está aqui, a sua glória está inundando toda a terra, de tão grande que é esse Deus. E eles ficam sem argumentos para dizer que Zeus é maior. Só que quando a pessoa é inteligente demais, ela sempre quer ter um argumento para ganhar um debate, não é assim? Você debater com quem se acha o dono da razão é terrível, porque não importa o quanto ele saiba que você está certo e que ele está errado, mas ele sempre procura um argumento para tentar justificar que ele está certo. Aí um outro se levanta e fala: não, mas se ele é mais poderoso do que Zeus, eu duvido ele ser mais poderoso do que Poseidon. Aí Paulo dá uma gargalhada. Poseidon, o deus dos mares? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tenho um amigo, o nome dele é Pedro, e ele me contou algumas histórias relacionadas a isso. E uma das histórias que ele me contou foi que um dia eles estavam navegando no meio da madrugada, e Poseidon estava irado, querendo afundar o barco deles. Mas só que justamente nesse dia, o meu Yeshua, ele estava dentro do barco. E Poseidon estava irado, soprando o vento, as ondas querendo afundar o barco, e o meu Yeshua estava dentro desse barco. Aí Pedro, esse meu amigo que me contou a história, ele corre até o porão e ele acorda Yeshua e diz: Senhor, você não está vendo que a tempestade está querendo afundar o nosso barco? Aí ele diz que esse meu Jesus que eu estou falando para vocês, ele se acorda tranquilamente, se espreguiça. Ele sobe até e ele diz: vento, cala-te. Mar, aquieta-te. E a tempestade, Poseidon teve que se calar. Mas ele contou para mim também uma outra história de que um dia eles estavam nesse mesmo mar, só que dessa vez o meu Yeshua não estava no barco. E Poseidon estava mais irado ainda. Parecia até que Poseidon queria provar que era mais forte que Jesus. E agora que ele não estava no barco, agora eu afundo eles. E eles disseram que a tempestade era pior do que a primeira. E estava pior mesmo porque Jesus não estava com eles. Só que esse meu amigo Pedro, ele disse que enquanto Poseidon estava soprando o vento, quebrando onda, ele disse que olhou e viu alguém andando por cima das águas. Poseidon irado. Poseidon revoltado, mas enquanto isso tinha alguém que vinha caminhando por cima de Poseidon. Mas não foi só isso, esse meu amigo Pedro, ele viu, ele não só viu, como quando ele identificou quem era, ele falou: se és tu mesmo, Jesus, manda eu descer e andar contigo por cima das águas. E esse meu Jesus, ele disse: vem. E Pedro, esse que me contou a história, ele colocou um pé, colocou o outro, e ele começou a caminhar por cima de Poseidon.
Yeshua é mais poderoso do que Zeus e do que Poseidon. Não é possível. Como é que ele é mais poderoso do que os nossos deuses? Se ele é mais poderoso do que Zeus e mais poderoso do que Poseidon, ele não pode ser mais poderoso do que Hades, porque Hades é o deus da morte. Ninguém nunca venceu Hades. Ninguém nunca conseguiu encontrar com Hades e sair vitorioso. Aí eu imagino Paulo, o pastor, dando uma gargalhada maior ainda. Hades é poderoso? Deixa eu contar uma história para vocês. Dessa vez quem me contou foi um outro amigo chamado João. Ele estava lá, ele viu. João disse que um dia o meu amigo Jesus, ele recebeu a notícia de que tinha alguém enfermo, um amigo dele muito querido, de nome Lázaro. Mas ele falou, eu não vou agora não, vou depois. E quando nós chegamos até a casa de Lázaro, nós recebemos a notícia de que ele estava morto há 4 dias. Não tinha mais o que fazer. Não tinha para nós, mas tinha para Yeshua. E esse meu amigo João, pastor, ele me falou que quando Jesus se colocou na frente do túmulo, ele falou, tirem a pedra. E quando tiraram a pedra, ele deu um grito e disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro venceu Hades. Ele se levantou e ele saiu caminhando de dentro do túmulo. Hades foi vencido. Não, mas essa história, ela ainda não nos convenceu, porque depois Hades deve ter matado ele de novo. Não, peraí, então vamos melhorar essa história. Teve uma outra ocasião, em que um homem baixinho queria, de qualquer forma, encontrar com Jesus, porque ele tinha filha que estava doente. Só que enquanto ele conversava com Jesus, tentando convencer Jesus a ir para a casa dele, chegou a notícia de que a menina estava morta. Só que esse meu Jesus, ele falou, a menina está dormindo, descanse. E ele foi em direção à casa desse homem, e quando ele chegou lá, ele simplesmente pegou na mão da menina e disse, menina, a ti te digo, levanta e anda. Aquela menina que estava morta, ela voltou à vida. Hades foi vencido de novo. Mas espera aí, Hades depois deve ter matado essa menina. Hades venceu. Então, peraí, eu vou melhorar a história e você vai ver que Hades não é tão poderoso assim. Esse mesmo Yeshua, ele foi preso. Ele foi surrado. Ele foi esmagado. Ele foi torturado. Ele foi cuspido. Ele foi humilhado. Deitaram ele sobre uma cruz. Abriram seus braços. Pregaram a mão direita, pregaram a mão esquerda, juntaram seus pés, pregaram na cruz e levantaram ele e deixaram ele por horas sofrendo, para que Hades tivesse vitória. E ali ainda assim, ele sofreu por muito tempo, e em determinado momento, ele entregou o seu espírito, ele tombou a sua cabeça, e todos nós acreditávamos que ele tinha morrido, Hades tinha vencido. Só que no primeiro dia, estava todo mundo de luto. A terra estava em silêncio. Os pássaros não cantavam. Ninguém ouvia um ruído. No segundo dia, a terra ainda estava em silêncio. Ninguém falava, ninguém cantava, ninguém salmodiava. Mas no terceiro dia, quando Hades achou que tinha vencido, ele desceu até os porões do inferno. Ele tomou a chave nas mãos de Hades. Ele voltou triunfante. E Hades achou que tinha vencido. Mas ele apareceu vivo de novo e eu quero ver você refutar isso. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele começou a andar de novo entre os homens. Isso Hades não pode fazer. Hades não pode fazer. Hades não pode reverter. Porque a chave da vida está na mão dele. Ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande. Podem se juntar 10.000 deuses gregos, mas não se compara nem com a glória dos seus pés. Pode se juntar todos os deuses que acreditam por aí, mas não é nem um lampejo daquilo que Moisés viu pela brecha.
Pode se juntar todas as crenças daquilo que é diferente, daquilo que nós acreditamos, mas nada disso se compara com o que está preparado para você, oh Jesus, com o que está preparado para você, nada. Ele é grande, ele venceu Hades, ele voltou à vida, ele continuou caminhando entre os homens. Achavam que ele estava morto, quando ele ressurge de forma triunfante, e aqueles que estavam abatidos, aqueles que estavam desesperados, aqueles que estavam sem saber o que fazer, eles ouviram uma doce voz de quando ele apareceu dizendo: paz seja convosco. Esse é o ano que Deus vai trazer paz para a tua casa. Esse é o ano que Deus vai semear paz no meio da tua família. Esse é o ano que Deus vai acalmar o teu coração e vai dizer: calma, que eu estou fazendo. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você imagina, não é do jeito que você espera, mas eu vou fazer. Esse é o ano que Deus vai semear paz dentro do teu coração. Tem noites que você não dorme direito, tem dias que o seu dia não é produtivo, porque está te faltando paz. Mas esse Jesus que venceu Zeus, que venceu Poseidon, que venceu Hades, ele se levanta hoje do seu trono de glória. Aquele que Estevão viu quando o céu se rasgou ao meio, ele se levanta hoje, ele diz: calma, porque para você o que eu tenho hoje é paz. Aqueles homens não estão acreditando no que aquele homem feinho está fazendo, no que aquele homem esquisito está falando. Mas enquanto as pessoas olhavam uns para os outros, pastor, e viam homens belos, homens bonitos, mulheres bonitas, homens fortes, Deus olhava lá de cima e ele via somente um belo ali no meio, com todos os seus defeitos. Só tinha um belo ali no meio. E as palavras do próprio Deus foi: os homens enxergam o que está por fora, mas eu enxergo o que está. Ele é grande, ele é grande, ele é grande. Teu Deus é grande. Você não tem noção do quanto teu Deus é grande. Você chora aos pés de um Deus grande. Você ora aos pés de um Deus grande. Você se humilha aos pés de um Deus grande. Você crê em um Deus grande. Então por que esse desespero? Porque achar que Jesus vai chegar ou vai te trazer para um culto como esse, trazer o Michael para pegar, e eu vou dar rajada de línguas estranhas para fazer você acreditar nele, quando na verdade você está ouvindo o que você precisava ouvir, de que ele venceu a morte, ele está vivo e ele vem te buscar. É isso que você precisa ouvir. Quando nós entrarmos no culto, que esse seja para nós como o último culto. Quando viermos à casa dele, que nós venhamos como se essa for a última vez. Quem viu recentemente um jovem a qual Deus desligou o oxigênio dele em cima do altar? Ele morreu enquanto cantava: vai ser tão lindo. Adore a Deus como se esse for o seu último culto. Entrega a tua vida ao altar do Senhor como se esse fosse o último culto. Venha para adorar como se esse fosse o último culto. Venha para entregar o seu melhor e deixa a tua tristeza lá fora como se esse fosse o último culto, porque ele pode ser o último culto. Deus recebeu o sacrifício de um povo, o pastor, que nem sabia quem ele era, porque está no texto. Paulo diz que o Senhor recebeu o sacrifício deles. O povo fez sacrifício para um Deus desconhecido e Deus recebeu. Imagina para você que sabe quem ele é. Imagina o sacrifício que você faz para um Deus que você sabe quem é, para um Deus que você sabe a grandeza dele. E eu ouvi muito bem quando o pastor disse aqui de que ele cuida dos pássaros, ele cuida das plantas. Você acha que ele não vai cuidar de você?
sendo tão grande da forma que Ele é, sendo tão glorioso da forma que Ele é, você acha que Ele não vai cuidar de você? Posso fazer uma oração contigo? Aleluia. Fecha os teus olhos e curva a tua cabeça. Senhor Jesus, aqui está o teu povo, Deus, que em uma noite chuvosa como essa, poderiam estar em qualquer outro lugar, mas escolheram estar neste lugar, recebendo o melhor que pode receber na sua vida. Senhor, eles não vieram hoje aqui ofertar ao Deus desconhecido, mas eles vieram ofertar ao dono do universo. Eles vieram ofertar sacrifícios ao Deus dono de tudo. Senhor, que assim como Isaías escreveu, e ele viu a terra cheia de glória, que a partir de hoje nós possamos encontrar essa visão, nós possamos enxergar isso no nosso dia a dia, que nós possamos sair daqui transformados, que nós possamos sair daqui diferentes, com a consciência de que nós servimos a um Deus grande. Na palavra a qual o Senhor propôs no meu coração hoje, o Senhor disse que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor habita no templo que foi feito pelas tuas mãos. Que nós possamos entender hoje de que nosso corpo, a nossa vida, o nosso coração, o nosso entendimento é o templo a qual o Senhor habita. Que nós possamos ofertar nossa vida todos os dias, que nós possamos queimar na fogueira do altar todos os dias como sacrifícios vivos, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos da nossa vida, que nós sirvamos para te glorificar, para te exaltar e te bendizer, Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, aquilo que nós falamos, que pensamos, a forma como agimos, tudo aquilo que te desagrada, Senhor, para que nós possamos prestar um culto racional a Ti, entendendo que esse culto ele começou aqui na terra, mas ele pode acabar aí no céu, em uma mesa onde nós estamos reunidos, dizendo que tudo isso valeu a pena, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor não fez. Obrigado por tudo, Jesus. Que o teu nome seja glorificado. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Passou alguns minutos. Michael apertou a palavra. Deus abençoe a sua vida, Michael. Veio lá de Guarulhos. Deus teve que abrir o mar para passar, porque é água, hein? Para poder trazer uma palavra para o teu coração. Irmãos, o que o Michael falou aqui é muito sério. Tenta se recordar, você homem mais antigo, qual foi a última vez que você saiu para jogar bola com seus amigos na rua? Você se lembra? Esse dia aconteceu e nós não se lembramos. Desapercebido. Você que já sepultou os seus pais, reflete um pouquinho. Você se lembra quando foi a última vez que você o abraçou? Que você o beijou? Você não sabia, mas aquela seria a última vez. Nós não temos o controle da última vez. É por isso que é necessário aproveitar o momento. Se você veio cultuar, entregue tudo ao Senhor. Olha o que Deus falou através da sua palavra. Deus curou na noite de hoje, Deus manifestou a sua glória. Foi pregado sobre a grandeza. A grandeza. Mas vamos falar a verdade.
Imagina Paulo marchando no meio de Atenas. Eu não estava lá, mas dá para conjecturar. Quem já foi até o Cerete já viu as estátuas que tem lá, né? É tudo para fora. Você me entende? Imagina Paulo andando no meio do ambiente daquele, falando: eu vou pregar Jesus nesse lugar. Nem que seja a última vez, mas eu vou. Entrou naquele lugar e com poucas palavras ele mostrou a grandeza de um Deus que ele servia. Com fatos. Coloque-se de pé. Vamos orar, vamos para casa em nome de Jesus. Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão. Grandemente. Era para você ter vindo hoje, varão. Primeiro que você não tinha outra sexta-feira por conta do seu trabalho ministerial. E nem a chuva parou, né? Muito obrigado pelo comprometimento. Não há dúvidas que se eu falasse a noite inteira aqui para lhe retribuir seria muito pouco. Mas o que Jesus vai fazer na sua vida, na sua casa, vai ser extremamente grande. E vai mudar a história de vocês lá dentro. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe a vida de cada um que veio aqui na noite de hoje. Domingo às 18 horas temos culto. Amém? Culto da família. Convide mais alguém, participe. Semana que vem tem mais, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te exaltar e bem dizer a ti, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pelas tuas infinitas misericórdias. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra, ela é clara em demonstrar, Senhor, o tamanho da tua grandeza, o tamanho do teu poder e aquilo que o Senhor pode e tem feito sobre as nossas vidas, meu Pai. Sepulturas aqui, Senhor Jesus Cristo, foram fechadas na noite de hoje. Enfermidades, Pai querido, foram curadas, meu Pai. E diagnósticos, Senhor Jesus Cristo, lançado pela medicina, foram cancelados através do poder que há em Cristo Jesus. Um novo tempo vai se abrindo para a Igreja Comunhão com Deus de Vila Formosa. Um novo tempo vai se abrindo para aqueles que têm buscado a face de Deus com excelência, com alegria. Um novo tempo tem se abrido para aqueles que de maneira sedenta têm se lançado ao Senhor. Que a graça de Jesus continue a te alcançar, a te abençoar. Leve a paz do Senhor para este ano de 2024 para dentro da tua casa. E que seja um ano de grandes promessas. Que seja um ano de grandes alegrias para o povo de Deus, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus venha ser sobre as nossas vidas, não somente no dia de hoje, mas até a volta de Cristo Jesus. E todo aquele que acredita que Jesus Cristo é o Senhor, diga com grande alegria: aplauda o Senhor.